Pegue a sua Bíblia. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 8, o Evangelho de João, capítulo 8, e vamos ver o verso 12. Antes de ler, ore comigo. Pai Santo que estás nos céus, derrama o Espírito Santo sobre todos nós que estamos abrindo a Bíblia. Que o Espírito Santo seja derramado, trazendo luz e entendimento para cada um, em nome de Jesus. Amém. Todos acharam? Vamos ler o verso 12. De novo Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo, que veio ao mundo e que foi rejeitada. Essa luz foi rejeitada. Mas você que está aqui, aceitou esta luz que se chama Jesus, e Ele ilumina a sua vida. Você deixa de andar nas trevas e vai andar na luz. Este mundo está dividido entre filhos das trevas e filhos da luz. Os filhos das trevas amam a noite, a madrugada, para a bagunça, para os assaltos, para a bebedeira, para a folia, para o forró. São os filhos das trevas. Quando anoitece, eles estão saindo, em vez de ir para dormir, que a noite foi feita para dormir, para descansar, não, eles estão saindo para as horas da noite. Filhos das trevas. Os filhos da luz são das boas obras, da bondade, que à noite dorme, que à noite descansa, que à noite refaz as energias que foram gastas. Eles deitam cedo para acordarem cedo, deitam orando a Deus e acordam também em oração a Deus. São filhos da luz, porque seguem Jesus, que disse: Eu sou a luz do mundo. Ele veio iluminar esta região toda. Por isso estamos distribuindo Bíblias. Mais de 300 Bíblias foram distribuídas. E queridos, onde a Bíblia entra a luz. Porque a Bíblia diz em Salmo 119, verso 105, diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia ilumina o lar. O relacionamento entre a esposa e o marido muda o relacionamento, a forma de tratar um ao outro, a forma de responder o outro, tudo muda, porque a Bíblia é lâmpada e é luz que ilumina a sua vida. E você deixa de ser filho das trevas e passa a ser filho da luz. Como é que andam aqueles que são filhos das trevas? Como andam os que são filhos das trevas? Vocês sabem que agora, do dia 1º de junho ao dia 4 de junho, teve uma parada lá em Israel, no Mar Morto, no deserto que tem ali no Mar Morto. O Mar Morto está localizado onde era a antiga cidade de Sodoma e Gomorra. Satanás colocou na mente das pessoas que são revoltadas contra Deus fazerem ali uma parada, uma festa de celebração que eles chamam de Pride Land, a terra do orgulho. Orgulho de ser gay, orgulho de ser homossexual, orgulho de ser isso, orgulho de ser aquilo. Tudo aquilo que a Bíblia condena, eles têm orgulho de fazer. Por isso marcaram uma festa exatamente onde era a cidade de Sodoma e Gomorra, do dia 1º de junho ao dia 4 de junho, na terra de Israel. Como é que você acha que Deus olhou para isso? É um desafio a Deus, é um atrevimento, provocando, blasfemando de Deus, que queimou a cidade de Sodoma e Gomorra, porque era uma cidade que vivia na imoralidade sexual. E queridos, assim vivem os filhos das trevas. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Efésios,
Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, e vamos ver então o verso 25 em diante. Como vivem os filhos das trevas? E como vivem os filhos da luz? Você quer ser filho da luz? Siga Jesus Cristo. Se você quer ser filho das trevas, siga Satanás. Vamos ler então capítulo 4, verso 25. O que diz aí? Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Como isso aqui? Você entendeu isso aqui? Fiquem irados e não pequem. Quando é que você fica irado e não peca? Hein? Leia aí a resposta. Fiquem irados e não pequem. Como? Não, leiam comigo. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Quando é que você fica irado e não peca? Quando você confessa o pecado na mesma hora. Quando você não deixa o sol se pôr, mas antes do sol se pôr, você vai correndo e fala com aquela pessoa com quem você ficou irado, ficou nervoso, perdeu a paciência, que você está com pavio curto, e alguns nem pavio tem, não é? Mas você vai lá para a pessoa e pede o quê? Perdão, me perdoe. Então aquele pecado está apagado. Você fica irado e não peca, porque antes do sol se pôr, você vai e pede perdão. É Jesus que está falando isso aí. Não deixem que o sol se ponha sobre a sua ira, sobre a ira de vocês. Nem deem lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo é deixar passar a noite sem pedir perdão. Marido e esposa dormem de costas um para o outro, ou vão dormir em quartos separados, não se conversam, estão de mal, estão dando lugar para quem? Não deem lugar ao diabo. Toda desavença, toda contenda, toda briga, toda discussão tem que ser resolvida antes do sol se pôr e dormir em paz, para acordar melhor. Quando você não confessa antes de dormir, você acorda pior. Então, os filhos das trevas, eles não confessam, eles dão lugar para o diabo. E agora o verso 28. Aquele que roubava, não roube mais. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas todo mundo já roubou alguma coisa na vida às vezes. Uma coisinha, entende? Quando a gente é novinho, juvenil, a gente vê uma coisa assim, uma criança, e pega, e depois, e você chega em casa, sua mãe pergunta, que caneta é essa? O que é isso aí? Ah, eu ganhei. Não, vai e devolva. Você não ganhou de ninguém não. Você vai e devolva para a pessoa. Queridos, é do próprio ser humano pecador como somos? Mentir, roubar. Mas Jesus diz que isso pertence aos filhos das trevas. Por isso, o conselho que Jesus está dando é: aquele que roubava, não roube mais. Eu roubava, mas não vou roubar mais. Eu confesso e os meus pecados são apagados, perdoados. E o que mais? Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Você gosta de trabalhar? Tem gente que é preguiçoso, não é? Ser preguiçoso pertence ao filho das trevas, aos filhos das trevas, que não gostam de trabalhar. Só ficam esperando pelo Bolsa Família. Está errado receber o Bolsa Família? Não, lógico que não. Mas está certo você ficar só esperando e não trabalhar? Isso está errado. Você não pode fazer isso. Então aqui diz o quê? Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe. Quantos dias na semana? 6 dias trabalharás, é um mandamento de Deus.
de Êxodo capítulo 20, verso 8. 6 dias trabalharás, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham com o que repartir com o necessitado. Agora o verso 29. Nós estamos falando aqui dos filhos das trevas. Não saia da vossa boca, da boca de vocês, nenhuma palavra suja. Os filhos das trevas têm boca suja. Fala palavrões que envergonham aqueles que ouvem. A gente nem pode repetir aqui os palavrões que eles costumam falar, porque seria feio falar. Mas tem muitos que são de boca suja. E aqui está dizendo, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Estão percebendo que o apóstolo Paulo, aqui em Efésios, está comparando os filhos das trevas com os filhos da luz. Ele está dizendo, os filhos das trevas falam palavras sujas, mas os filhos da luz falam palavras boas que edificam, viu? Aqui diz, edificam e dão graça para aqueles que ouvem. Verso 30 agora. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Como é que você entristece o Espírito Santo de Deus? Falando palavras sujas, praticando roubo, mentindo. Você está entristecendo o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo é entristecido, ele se afasta. Queridos, ninguém queira entristecer o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence dos nossos erros, é o Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados. João capítulo 16, verso 8, Jesus disse, eu enviarei para vocês o Espírito Santo e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 8. Então, graças a Deus pelo Espírito Santo que nos convence dos erros. Quando você faz uma coisa errada, você briga com seu irmãozinho, ou você, marido, responde mal à sua esposa, e você fica na sua consciência falando, eu não deveria ter falado aquilo, eu não deveria mesmo. Quem é que está falando na sua consciência? Você não deveria ter falado aquilo. Você deve ir lá e pedir perdão. Você conserte isso aí. Quem é que está falando na sua consciência? O Espírito Santo. Você já ouviu alguma vez o Espírito Santo falando na sua consciência? Volte lá, peça perdão, conserta isso aí, não ficou bem assim. Acho que todo mundo aqui já ouviu a voz do Espírito Santo. Tem gente que diz, eu não ouvi Deus. A gente ouve Deus todo dia, toda hora. Faça alguma coisa errada para ver se o Espírito Santo não vai falar para você. Pisou na bola, companheiro. Não está certo isso. Volta lá, dá um abraço, peça perdão, peça desculpas. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, diz aí, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Os filhos da luz foram selados pelo Espírito Santo para a salvação. Mas os filhos das trevas não pedem perdão. Eu não vou. Se ele quiser, ele que venha pedir perdão. Eu não vou. Assim agem os filhos das trevas. Mas os filhos da luz voltam e pedem perdão. E o que mais? Verso 31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria. Tem casa que tem muita gritaria. Ninguém conversa, só gritam. É bom conversar, não gritar. No grito ninguém aprende nada. No barulho ninguém aprende nada. Tem que ter silêncio, calma, para ter aprendizado. O Espírito Santo não quer que haja gritaria, nem ira, nem blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, agora vem os filhos da luz, olha. Como é que vivem os filhos da luz? Pelo contrário, sejam o quê? Sejam bondosos. Olha o verso que eu estou lendo, verso 32. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês.
Se você não perdoa, você não será perdoado. Se você nega o perdão, Deus também diz: eu vou negar o perdão para você também. Que da forma como você trata os outros, você vai ser tratado. Você está vendo que Deus está chamando você para a santidade? Você já percebeu que a Bíblia, através do Espírito Santo, fica chamando você para a santidade, para confessar os pecados, para pedir perdão para Deus e para o próximo? Deus quer de você, meu irmão, minha irmã, vida santa. Não é ser santinho, não. É seguir Jesus, que viveu vida santa, seguindo o exemplo de Jesus, tratando bem as pessoas, sendo bondosos, diz aqui, compassivos, perdoando uns aos outros, porque Cristo nos perdoou. E agora diz o capítulo 5, verso 2. Capítulo 5, verso 2 aí. Vivam como? Vivam como? Em amor. Os filhos da luz não vivem no ódio. Eu odeio aquela pessoa. Não suporto ver a cara daquela pessoa. Já ouviram pessoas falando assim? Eu já ouvi. Lá vem ela. Lá vem ela. Olha só o jeito dela. Detesto aquela mulher. Queridos, você é chamado por Deus para viver não no ódio, mas no amor. Ame o seu próximo. Você não gosta de alguém? Ore por ela. Você não é obrigado a gostar de todo mundo. Você é obrigado a orar por todo mundo. Amém? Será que dá para decorar isso? Você não é obrigado a gostar de todo mundo, mas você é obrigado por Deus, pelo Espírito Santo, a orar por todo mundo, até pelos inimigos. Mateus capítulo 5. Orem pelos seus inimigos em Mateus capítulo 5. Então aqui diz: vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Agora o verso 3. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. A Bíblia usa essa expressão, imoralidade sexual. Você consegue entender o que é imoralidade sexual? Adultério, porque adultério envolve pessoas casadas. Quando é entre duas pessoas que não são casadas, são solteiras, não se chama adultério, chama-se fornicação. Não é casado, então transando. Isso é fornicação. Posso falar? Masturbação também é imoralidade sexual, porque a masturbação vem com a pornografia traz a masturbação. É uma coisa que ninguém gosta de falar, mas é imoralidade sexual. O sexo é santo para ser vivido entre o marido e a esposa no casamento, mas a pornografia não é santa, porque a pornografia vai levar você para a masturbação. Lembre-se, a Bíblia está condenando aqueles que são filhos das trevas. Filhos das trevas praticam imoralidade sexual e toda impureza. E o verso 4, leiam comigo o verso 4. Não usem linguagem grosseira. Você já ouviu alguém falar: ô, cara grosso, né? Cara grosso. Falou de uma forma grosseira, rude. Não, você tem que ser bondoso, cortês, manso. Não usem linguagem grosseira. Não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta. Você sabe o que é avarenta? Que quer o que é seu. Ele quer o que é seu. Ele só tira das pessoas. Tudo que ele vê, ele quer para ele. É avarento. Ele é mão fechada. Ele não é de doar. Ele não é doador. Ele não é caridoso. Ele não é misericordioso. Ele quer para ele. Avarento. Entende? Isso é dos filhos das trevas. Os filhos da luz são de doar, contribuir,
Tudo que foi feito aqui, esse centro comunitário, Vida, foi por pessoas que são chamadas filhos da luz, porque doaram, e doaram, e doaram, sem nem mesmo conhecerem aqui, nunca terem pisado aqui, estão investindo dinheiro por amor na salvação de pessoas. As Bíblias que foram distribuídas são pessoas que doaram essas Bíblias. Queridos, os filhos da luz são movidos pelo Espírito Santo. Os filhos da luz querem levar pessoas para o céu. E é isso que nós estamos tentando, levar pessoas para o céu. Não vamos desistir, porque nós queremos levar todo mundo conosco para o céu, quando Jesus voltar. Que tristeza não poder ver você no céu, não ver o seu rostinho no céu. Queridos, quando eu vou para a cidade e eu encontro alguém aqui, lá na cidade, me chama a atenção, eu sorrio, eu vou, cumprimento, um abraço. A Leila e eu somos assim. Por quê? Estamos fora do ambiente daqui, encontramos a pessoa lá na cidade, fazendo compra. Para mim é uma alegria, é um familiar meu, é uma família minha. Agora imagine eu encontrar o seu rostinho no céu. No meio daquela multidão no céu, de repente eu olho o rostinho assim, eu vejo, eu conheço esse rostinho, ela é a Bebé. É a Bebé. Queridos, que alegria! Nós vamos conhecer e vamos ser conhecidos. Eu conhecerei e serei conhecido. A Bíblia diz assim, onde é que diz, pastor Samuel? 1 Coríntios capítulo 13. Em 1 Coríntios capítulo 13 diz que no céu nós vamos conhecer e seremos conhecidos também. Queridos, aqui diz, fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, verso 5, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria. Nenhuma dessas pessoas tem herança no reino de Cristo e de Deus. Agora, vejam o verso 6. Não deixe se enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Verso 8. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são o quê? Luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Meu irmão, minha irmã, como é que você vai viver de hoje em diante? Como filhos da luz ou filhos das trevas? Será que as pessoas percebem diferença na sua vida? Como é que você vive? Como é que você anda nas ruas? Como é que você trata as pessoas? Será que aquilo que você está estudando na Bíblia está fazendo diferença na sua vida? Será que alguém vai falar, essa pessoa está mudando, não é mais a mesma pessoa? Essa transformação, ela é real, porque o Espírito Santo faz e transforma a vida daqueles que estão lendo a Bíblia, que está iluminando a sua vida. E aqui diz o verso 8, por quê? Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade. Sejam bondosos, deem. Mas eu só tenho esse, dê, você vai receber mais. Quem dá, também recebe. A Leila estava lá na Flórida, mas ela estava pensando, como é que eu posso levar roupa lá para o Piauí? Roupa. E as pessoas começaram a doar roupa, muita roupa, muita roupa. Nós enchemos 2 caixas dessa altura, né? As caixas dessa altura, dessa largura, 70 quilos cada caixa. Tudo roupa doada e roupa boa. Mas custava $500 cada caixa para trazer. $1.000 para trazer as 2 caixas. $1.000 são R$5.000 só para trazer, de frete. A Leila falou, não dá. Como é que nós vamos levar isso? E mexendo nas roupas, pondo dentro da caixa e orando, Senhor, eu preciso de dinheiro, Senhor. Eu ganhei as roupas, agora não tenho dinheiro para levar. E vai mexer, mexe aqui, mexe ali. Ela achou uma bermuda velha, furada. Ela disse, essa eu não vou levar não, está furada. Jogou do lado. E mexeu nas outras roupas, tá? E pedindo, Senhor, eu preciso de dinheiro para levar essas caixas.
E no dia seguinte ela pegou aquela bermuda de novo. Falou, não, eu não vou levar essa bermuda, ela está rasgada. E quando ela pegou aquela bermuda para jogar no lixo, ela viu que tinha alguma coisa dura assim, no bolso. Enfiou a mão no bolso, tirou. Eu estava junto com ela nesse momento. Tirou assim. Samuel, o que é isso? Isso é um bolo de dinheiro. $800. 8 notas de $100 dentro do bolso da bermuda velha que ela ia jogar fora. Ela disse, está aqui o dinheiro para pagar o frete das caixas. $800 que dão R$4.000. $800 são R$4.000. Estava dentro do... Ou seja, Deus trouxe a roupa e Deus colocou o dinheiro lá dentro do bolso. Deus é Deus. O que Deus pode fazer? Qualquer coisa que você creia. Qualquer coisa que você acredite. Entende, meu querido irmão? Como Deus faz as coisas. E assim, queridos, nós precisamos ser filhos da luz. Agora eu quero ler para vocês como é que vivem os filhos da luz. Os filhos da luz. Eu quero que você abra a Bíblia agora em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vejam aí como vivem os filhos da luz. Capítulo 5. Leia primeiro o verso 19. Gálatas capítulo 5, página 897. Página 897. Todos acharam? Leia para nós o verso 19. Primeiro fala no verso 19 como é que vivem os filhos das trevas. Verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são o quê? Imoralidade sexual, que é tudo aquilo que a gente já falou, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os filhos das trevas não podem ir para o céu. Não vão herdar o reino de Deus. Mas você é filho da luz, meu irmão, minha irmã. Você creia nisso? Você diga em voz alta, Senhor, eu sou filho da luz. Eu fui gerado pelo Espírito Santo, eu aceitei Jesus como meu Salvador. O Senhor perdoa os meus pecados, o meu nome está no livro da vida. Você tem que crer. E quem crer será salvo. E como vivem os filhos da luz? Como vivem? Verso 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Queridos, esses são os filhos da luz. Por isso eles se tornam luz. Jesus é a luz do mundo. Mas os que amam a Jesus se tornam luz no mundo também. Por isso Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Eu quero terminar lendo para vocês Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 5, o verso 14. Mateus capítulo 5 e o verso 14. Você, meu querido irmão, foi chamado por Deus para ser filho da luz. E é impossível esconder a luz. Dá para esconder a luz? Lá nos Estados Unidos inventaram, aqui no Brasil já existe também, um tênis que quando você pisa, você pisa no chão, ele acende, já viram, né? Quando você pisa, ele acende. Então, você está no escuro fugindo da polícia? É a pior coisa que você pode vestir é um tênis daquele. Porque onde você pisa, vai iluminando. Porque uma luz pequenininha na sola do tênis, na escuridão, não é? Não tem como esconder a luz. Entende? Se você é filho da luz, vai aparecer. Lá no mercado, eles vão ver que você é filho da luz, porque a pessoa dá um troco errado para você, você deu a mais. Você me deu R$10 a mais, deu R$20 a mais. Ah, você esqueceu de cobrar tal mercadoria, olha, que você não cobrou isso aqui. A pessoa vai olhar para você e vai dizer, obrigado.
por me avisar. As pessoas não fazem isso. Mas você é filho da luz. A pessoa derrubou alguma coisa, você vai lá e pega. E não coloca no bolso. Você vai lá e pega e corre atrás da pessoa e diz: está aqui, você derrubou lá. Derrubou esse dinheiro. Filhos da... Como é bom viver com os filhos da luz, que reparte com você o pouco que ele tem. Por isso não dá para esconder quando você é filho da luz. Jesus disse aí, leia comigo, Mateus capítulo 5 e o verso 14. Vocês são a luz do... Se Jesus disse eu sou a luz do mundo, como é que agora Jesus diz você é a luz do mundo? Me explica isso. Ele disse eu sou a luz do mundo, e agora Jesus está falando você é a luz do mundo. Por que você é a luz do mundo? Porque você vive em comunhão com a luz do mundo. Você já percebeu que a lua não tem luz própria? A lua não tem luz própria. Quando você vê a lua à noite no céu, ela está refletindo a luz do sol. A lua não tem luz própria, só reflete a luz do sol. Você também não tem luz própria. Eu não tenho luz própria. Quando eu brilho, é um reflexo do brilho que vem de quem? De Jesus. Por isso Jesus está dizendo, vocês são a luz do mundo, porque vocês são meus, vocês me representam. Leiam então comigo, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Aleluia! Quando você brilha, quando você pratica boas obras, quando você é bondoso, perdoador, você está glorificando o Papai do céu, porque as pessoas vão olhar as suas boas obras e vão descobrir que é Deus em você, é Jesus em você, é o Espírito Santo em você. Onde você for, as pessoas vão perceber, porque não dá para esconder a luz. Eu quero ser filho da luz, brilhar por Jesus. Eu quero que o Espírito Santo habite em mim. E você? Você quer levantar a sua mão dizendo, eu quero ser o filho da luz? Amém, aleluia, fique com a mão levantada. Eu quero orar por você neste momento. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque o Senhor é a luz do mundo, e obrigado porque o Senhor nos convidou para sermos luzes também, refletindo a luz de Jesus. Que o Senhor nos torne bondosos, caridosos, perdoadores. Quando pecarmos, Pai querido, que o Senhor nos conduza à confissão, que o Senhor nos dê o arrependimento, para que antes do sol se pôr, vamos até a pessoa a quem ofendemos e peçamos perdão. Pai eterno, que o Teu Santo Espírito habite em cada filho, em cada filha que está com a mão levantada. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Escreva no livro da vida o nosso nome, porque é em nome de Jesus que estamos pedindo, e todos dizemos amém, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor.